Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 59 de Aprendendo Mais, classificação dos Salmos. Índice do estudo, item 1, introdução. Item 2, classificação dos salmos. Letra A, salmos de louvor e adoração. Letra B, salmos de lamento ou súplica. A seguir, salmos de ação de graças, salmos de romagem, salmos reais, salmos sapienciais ou didáticos, salmos imprecatórios, salmos penitenciais, salmos messiânicos, salmos históricos. Item 3, conclusão. Item 4, fixando a aprendizagem. Item 1, introdução. O livro dos Salmos possui 150 capítulos. É também chamado de saltério. O livro dos Salmos contém orações e cânticos produzidos pela experiência religiosa dos judeus. O livro dos Salmos foi compilado por ocasião do regresso do exílio da Babilônia. Possui salmos que foram compostos desde a época do início da nação de Israel, como é o caso do Salmo 90, cujo autor é Moisés. No período da monarquia, muitos salmos foram compostos. Ao rei Davi é atribuída a autoria de 74 salmos e ao rei Salomão 2 salmos. Asaf é o autor de 12 salmos e os filhos de Coré 9 salmos. Dessa forma, os salmos foram compostos desde o início da nação de Israel até o período do pós-exílio da Babilônia. O nome em hebraico é Terrilim, plural de Terrila, que significa cântico de louvor. É interessante mencionar aqui que foi Davi quem encarregou pela primeira vez a Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Então os cânticos, os salmos, os cânticos, eles começaram a fazer parte do culto depois que o rei Davi encarregou Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor, conforme nós podemos ver no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Item 2, classificação dos salmos. Os salmos podem ser classificados de acordo com suas características literárias. Veremos a seguir uma classificação bem conhecida dos salmos. Letra A, salmos de louvor e adoração. São também chamados de salmos de entronização. Nesses salmos, Deus é exaltado e louvado. São exemplos de salmos de entronização ou salmos de louvor e adoração. Os salmos 8, 24, 29, 33 e 47. Letra B, salmos de lamento ou súplicas. Nesses salmos, o salmista expressa a necessidade do socorro de Deus em seu favor. É interessante observarmos que o clamor e o lamento podem ser tanto individual como coletivo. O salmista derrama as inquietudes e as aflições da vida perante Deus, ou implora ajuda em momentos de calamidade nacional, tais como uma epidemia ou grave derrota militar. São exemplos de salmos de lamento. O Salmo 12, 25, 39, 51, 86, 102 e 120. Letra C, salmos de ação de graça. Nesses salmos, o salmista expressa a sua gratidão pelas bênçãos recebidas, pela provisão de Deus e agradece por ele ter escutado as suas orações e clamores. São exemplos de salmos de ação de graça. O Salmo 18, o 66 e o 138. Letra D, salmos de romagem. São também chamados de
Cântico dos Degraus, Cântico das Subidas e Cânticos de Peregrinação. É uma coleção de 15 salmos, vai do Salmo 120 até o 134. Esses salmos estão dentro de um contexto de peregrinação que os judeus faziam nas ocasiões de suas grandes festas em direção a Jerusalém. Os cânticos de romagem foram usados nas peregrinações dos judeus durante o período pós-exílio tardio. Os peregrinos entoavam estes salmos ao longo do caminho. As caminhadas de peregrinação eram longas, levando vários dias até chegar ao Templo de Jerusalém. Os cânticos encorajavam e animavam o povo a continuar a caminhada em um clima desértico e muito quente. Cântico dos Degraus. Não se sabe o motivo pelo qual recebem também o nome de Cântico dos Degraus. Uma das suposições é que esses 15 salmos, eram cantados enquanto os levitas subiam os 15 degraus que levavam do pátio das mulheres para o pátio dos israelitas, no templo. Letra E. Salmos reais ou salmos régios. São aqueles que falam sobre a realeza de Deus, o reinado universal de Deus. Os salmos reais também podem se referir ao rei, sendo considerado o representante de Deus no governo do seu povo, o reinado da casa de Davi. É interessante observarmos que muitos dos salmos reais apontam para o Messias. Por causa disso, são chamados de salmos messiânicos. São exemplos de salmos reais: o Salmo 2, o Salmo 20, o Salmo 21 e o Salmo 45. Letra F. Salmos sapienciais ou didáticos. São os salmos de sabedoria que trazem instruções a respeito de como o homem deve viver de acordo com a vontade de Deus. Ao observar essas instruções, o homem fará o que é agradável aos olhos do Senhor. Um tema marcante nos salmos sapienciais é o contraste entre os justos e os ímpios. São exemplos de salmos sapienciais: o Salmo 1, que é o Salmo 1, o Salmo 37, o 49 e o 119. Letra G. Salmos imprecatórios. São aqueles que invocam a ira e o castigo divino sobre os inimigos de Deus e de seu povo. Pede a Deus que o salve e que faça cair sobre os seus inimigos os piores males. Dessa forma, se unem em um mesmo salmo as súplicas mais ardentes e as mais violentas imprecações. São exemplos de salmos imprecatórios: o Salmo 7, 35, 55, 69 e 137. Letra H. Salmos penitenciais. É caracterizado pelo fato do salmista reconhecer a culpa do seu pecado e pedir perdão a Deus, pois deseja restabelecer a sua comunhão com Ele. Os salmos penitenciais também são chamados de salmos de arrependimento. São exemplos de salmos penitenciais: o Salmo 5, 7, o 12, o 13, o 58, o 64, o 94 e o 108. E também o Salmo 51 é um clássico exemplo de salmo penitencial. Letra I. Salmos messiânicos. Conforme já considerado anteriormente, no item sobre os salmos reais, os salmos messiânicos são aqueles que fazem referência de forma profética a respeito da vinda do Messias prometido. São exemplos de salmos messiânicos, dentre outros, o Salmo 2, o Salmo 16 e o Salmo 22. Então, os salmos messiânicos são aqueles que fazem referência a respeito do Messias, fazem referência a respeito de Jesus. Assim como nós também temos os profetas messiânicos. Os profetas messiânicos são aqueles que falaram a respeito de Jesus, como Jeremias, Miqueias e principalmente Isaías.
Letra J. Salmos históricos. São salmos que relatam a história sagrada, narrando as intervenções divinas em favor do seu povo. São exemplos de salmos históricos: o Salmo 78, 105, 106, 135, 136. Observação. Também faz parte da classificação dos salmos os salmos acrósticos. Esses salmos utilizam estruturas poéticas baseadas no alfabeto hebraico. Cada verso começa com uma letra sucessiva do alfabeto. Salmos acrósticos: o Salmo 9, o 10, o 34 e o 119. Item 3. Conclusão. No estudo de hoje vimos que o livro dos Salmos, também conhecido como Saltério, possui 150 salmos. Os salmos são os hinos cantados na adoração. Quem iniciou essa prática foi Davi, conforme está escrito em 1º livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 7. O texto bíblico diz assim: naquele dia foi que Davi encarregou, pela primeira vez, a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. No estudo, nós vimos a classificação dos salmos. Acreditamos que, a partir de agora, ficará um pouco mais fácil identificar as características literárias de cada salmo, o que contribuirá para um melhor entendimento a respeito da mensagem que o salmista quer transmitir. Item 4. Fixando a aprendizagem. Esse item substitui o quadro resumo do estudo. O livro dos Salmos possui 150 capítulos, sendo também chamado de Saltério. Davi escreveu os 74 salmos, Salomão 2, Asaf 12, filhos de Coré 9, e o Salmo 90, cuja autoria é atribuída a Moisés. A classificação dos salmos é de acordo com as colocações literárias utilizadas pelo salmista. Os salmos de louvor e adoração, também chamados de salmos de entronização, esses salmos louvam a Deus. O salmo de lamento ou o salmo de súplica. As súplicas e os lamentos individuais ou coletivos, o clamor nacional. Salmos de ação de graça demonstra gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Cântico de romagem, ou cântico dos degraus, ou cântico das subidas, ou cântico dos peregrinos. Eram cantados a caminho de Jerusalém para adoração no templo. Todo judeu deveria ir pelo menos uma vez ao ano para adorar em Jerusalém. Salmos reais ou salmos régios falam sobre o rei, podendo ser o próprio Deus e o seu domínio, como também o rei da linhagem de Davi, representante de Deus no governo do povo. Salmos sapienciais ou didáticos trazem instruções para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Salmos imprecatórios invoca a ira e o castigo de Deus contra os inimigos. Salmos penitenciais. O salmista expressa o reconhecimento do pecado e pede perdão a Deus. O exemplo do Salmo 51 é um clássico exemplo de salmo penitencial ou salmo de arrependimento. Messiânicos. Os salmos messiânicos referem-se profeticamente a respeito da vinda do Messias. Salmos históricos relatam sobre a história do povo de Israel, das maravilhas que Deus fez em seu favor. E os salmos acrósticos, cada verso começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 59 de Aprendendo Mais, classificação dos salmos. Nós trabalhamos esse conteúdo porque pretendemos continuar o desenvolvimento do trabalho do tema Aprendendo com Salmos. E quando nós fizermos alguma referência relacionada ao conteúdo desse estudo, eu acredito que ficará mais fácil para os irmãos entenderem quando nós dermos continuidade ao estudo dos Salmos. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.